foram capturados, porque o ambiente de preservação estava acessível. Não. Então, a sala de consulta, os setores onde tem o arquivo permanente, o historiador vai olhar o DIP, o acesso, a plataforma de acesso, um representante digital, mas o historiador tem na sua gene, né? Está lá no DNA, ele quer olhar o original, ele tem direito, ele vai olhar o original, com toda certeza. E ele vem aonde? No ambiente de preservação, no AIP. Ele vai abrir o AIP, ele vai exigir o AIP na instituição arquivística, porque não está na internet, no ambiente de preservação, na instituição arquivística, no CODEARC. Por que o CODEARC é importante? Porque é o endereço que tem que ser mantido atualizado. Eu tenho que olhar o cadastro do CODEARC, Código de Instituições Arquivísticas, e achar o endereço daquela secretaria, daquela prefeitura, endereço tal. Eu vou lá, ele tem que estar aberto e ele tem que me facultar o acesso àqueles originais. Em cadeia de custódia, num pacote AIP, com a documentação da cadeia de preservação, tá? Com os metadados PREMIS. Então, olhe como o pesquisador do futuro vai ter que dar uma aprimorada no seu perfil de pesquisa de fontes primárias. Ele vai ter que começar a introjetar essa terminologia de pacote AIP e introjetar o que ele vai exigir de autenticidade lá dentro daquele pacote. Tá? O acesso será exatamente assim, uma plataforma de acesso com um documento com objeto digital, com os metadados de descrição e com uma autenticação. Essa autenticação que é o mais importante. Passa para mim. Eu vou só ampliar aquela autenticação nesse seguinte slide. O que é essa autenticação que é importante para o historiador, para o pesquisador? Ele vai olhar a autenticação do objeto, o historiador. Pode até anotar essa autenticação. E a autenticação do pacote em que ele está arquivado. Só que as plataformas de acesso, como o ICAATOM, tem um clipezinho lá em cima. Quem é daqui que é usuário do ICAATOM? Já utilizou o ICAATOM? Vocês viram um clipezinho que tem bem lá em cima, lá do lado do globo do idioma? A clipe, eu posso ir marcando documentos e conjuntos documentais, fundo, série, dossiê. Eu estou marcando documentos que eu quero pesquisar naquela instituição arquivística. Então eu estou marcando isso aqui. Eu estou marcando essa autenticação para eu ir aonde? Lá na instituição arquivística e exigir o original que está nesse AIP. E aí eu vou olhar o original. Essa autenticação pode ser tanto do repositório, do Arquivemática, do Roda, como pode ser blockchain. Esse é o futuro. Definitivamente esse é o futuro. É uma autenticação distribuída. Blockchain, uma rede, um ledger de autenticação. Agora olhem, blockchain não leva um documento. Blockchain leva um hash de autenticação. Para nossa surpresa, a gente achou já uma instituição que está utilizando o blockchain no Brasil, um cartório de registro de imóveis no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Eles utilizam RDC-ARC com blockchain. A gente foi chamado pela Cláudia Lacombe, do Arquivo Nacional, e em convênio com a UBC, a professora Vicky Lemier, para a gente investigar, até pela proximidade do grupo de pesquisa, a gente foi lá e a gente achou blockchain aplicado num cartório de registro de imóveis. É o requinte máximo hoje de autenticidade de documentos arquivísticos digitais em cadeia de custódia. A plataforma arquivística, gente, não importa se é Atom, não importa se é ICAATOM, não importa se é ContentDM, se é Archivist Toolkit, não importa se é o BaseArch da Fiocruz, não importa a plataforma, o que importa é que ela tenha requisitos. Vamos ver que requisitos são esses. Autenticação referenciada ao repositório arquivístico digital confiável. Aquela autenticação que eu mostrei para vocês agora do blockchain, ou do próprio repositório. Essa autenticação tem que bater com o RDC-ARC. Pergunta, vocês que dão acesso a documentos arquivísticos, vocês têm um ambiente hoje de acesso que mostra uma autenticação e que vocês têm essa autenticação no arquivo permanente digital de vocês? Levanta a mão, quem tem isso hoje? Não. Nós vamos ter que ter isso. Obrigatoriamente. Um ambiente que dá acesso com uma autenticação referenciada, como o ICAATOM faz, e que essa autenticação está registrada no pacote AIP em cadeia de custódia e em cadeia de preservação. Uma navegação multinível, manutenção da relação orgânica, aceitar diversos formatos, suportar metadados arquivísticos baseadas na ISAD,
Compatível no BRAD, pelas suas diferenças está tranquilo, contemplado no ICA-Atom. ISDF, ISDIA, ISAR e etc. Contemplar todos esses elementos, autoridade, funções e assim por diante. Implementar o modelo AIS, aquelas 3 entidades. Importar e exportar em diversos formatos. Gente, o historiador pode exportar hoje um documento em formato EAD, um fundo documental, e exportar de uma outra instituição uma série, chegar em casa e juntar esse fundo com essa série interoperável. É loucura eu pedir hoje, por isso os dados abertos. É loucura eu pedir para uma instituição arquivística 5.000 documentos e essa instituição me dá 5.000 documentos listados no PDF. Eu não vou digitar. Isso é opacidade. Eu não vou conseguir cruzar esses dados. Isso é opacidade. Por isso que eu preciso de dados abertos, padrões interoperáveis. Eu preciso que as pessoas passem a utilizar padrão EAD. Descrição arquivística codificada. Eu preciso que os planos de classificação de vocês estejam em padrão interoperável. EAD. Quem daqui que tem o seu plano de classificação ou quadro de arranjo online em padrão interoperável? Nem o código de classificação de área meio, resolução 14, não está online em padrão interoperável. Ele é um documento que a gente vai digitar e a gente tem que ficar fazendo o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, não é? A área FIM das IFES, a área FIM da Polícia Federal, o SIGA-MEC FIM, ele é um doc que está lá, é um PDF. Ele não está em padrão interoperável. Eu não posso utilizar e importar um plano de classificação na hora. Eu não posso abrir o ICA-Atom agora, abrir o meu SIGAD e apontar para aquele arquivo que está lá no Arquivo Nacional, ou lá no Arquivo do Estado, ou lá no Arquivo Municipal, e importar aquele plano, importar aquela tabela em padrão interoperáveis. Isso é um requisito. Trabalhar com padrão EAD é trabalhar com padrão interoperável. Permitir essa plataforma que eu possa repopular esses documentos digitais. Foi invadido? Não tem problema, pode invadir. Eu repopulo porque o original está no pacote AIP. Pode passar. Ser compatível com outros metadados, geração automática de instrumentos de pesquisa. Os guias têm que se construindo, gente. Os inventários, os catálogos, repertórios, edições de fonte. Chegou documento novo, ele tem que se reconstruir automaticamente. É isso que uma plataforma arquivística faz. Arquivística, com requisitos. Não deveríamos mais, então, utilizar websites sem funcionalidades arquivísticas para dar acesso de documentos. Não deveríamos mais utilizar banco de dados, não deveríamos mais utilizar CMS qualquer como acesso de documentos arquivísticos. E o pesquisador não devia mais aceitar. Ele vai ter que começar a argumentar melhor no seu pedido de lei. Eu quero as atas do período colonial tal, assim, 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 em padrão interoperável em uma cadeia de custódia. Pediu a segunda vez, não é mais acesso. Eu quero em transparência, eu quero numa plataforma arquivística. Isso está na lei, isso está lá na 12.527. A primeira é acesso, a segunda eu quero transparência, acesso para transparência. O original não vai para a web, pode passar também, é certo. A digitalização arquivística tem que ser feita em cadeia de custódia. Parar de fazer digitalização arquivística como se fosse brincar de tirar fotinho. Parar, nós estamos tirando fotinho, preta e branca, sem resolução, colocando dentro do SEI e chamando isso de digitalização de documentos. Isso é brincar de tirar fotinho. Quando eu digitalizo, eu estou fazendo uma representação por um servidor público que tem fé pública, está autenticando esses documentos. A fé pública é do servidor público. Não autentiquem mais fotinho preto e branco de brincadeira. Parem com isso. Digitalize documentos em uma cadeia de custódia. Digitaliza, faz pacote arquivístico CIP, que vem para um RDC-ARC, que vai manter cadeia de custódia e cadeia de preservação. Caso contrário, aquela brincadeira de fotinha preta e branca vai valer como fonte de prova no futuro. Vocês fizeram sem saber e deram a autenticação de vocês sem saber, pelo login e pela senha de vocês. E é um documento que não foi preservado, que foi salvo numa pasta, que pode ter sido adulterado ao longo do tempo, sem validade nenhuma. Por favor. O fluxograma do empacotamento de digitalização seria isso.
Digitaliza, reúne com seus metadados, eu estou criando um pacote SIP que vem para o ambiente de preservação para o RDC Arc, que vai checar vírus, normalizar, sanitizar, converter, migrar, gera o pacote AIP no arquivo permanente e dissemina no ICA-Atom na plataforma arquivística de acesso e difusão de vocês. Tá? A transparência ativa, então, gente, paremos de achar que transparência ativa é só de dados contábeis. Transparência ativa de todos os documentos arquivísticos. Tudo aquilo que eu produzo não fere privacidade, não está classificado em grau de sigilo, tem que estar na internet, em transparência ativa. Quando muito pediu a primeira vez, é acesso, a segunda vez eu tenho que fazer transparência ativa. Em qual site? Não é em site. É numa plataforma arquivística de acesso e difusão com requisitos arquivísticos. Pode passar, por favor. E aí, fechando, mais uma. O que é que nós precisamos, então, nesse todo da gestão e preservação? Nós temos que ter um sistema de gestão, um SIGAD, que garanta os requisitos lá na origem, lá na gênese. Caso contrário, eu vou continuar recebendo no futuro documentos autenticados. E não recebendo de forma automática. Eu vou ter que fazer uma identificação arquivística, um diagnóstico arquivístico, para saber se eu vou aceitar aqueles documentos como razoável presunção de autenticidade. Então, o que eu tenho que ter? Lá na ponta, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos com requisitos. Num segundo momento, eu tenho que ter o arquivo permanente digital. Eu não poderia produzir documento digital se eu não tenho como preservar documento digital. Onde é que eu preservo o documento arquivístico digital? No RDC Arc. Como que eu levantei um SIGAD ou levantei um SEI se eu não levantei um RDC Arc? Levantar a terminologia computacional. Como é que eu não sustentei ele? Como é que não está funcionando o meu RDC Arc? Eu coloquei meu cidadão em cenário de insegurança jurídica. Eu permiti que ele produzisse algo que não tem nem para onde ser recolhido, ser preservado. Seja memorando, seja carta, seja filme, seja audiovisual, seja o que quer que seja. Eu estou fragilizando o cenário de segurança jurídica brasileira. E por último, tenho que ter uma plataforma arquivística de acesso. Não posso mais usar site, banco de dados, plataforma qualquer que não tem autenticidade, que não tem navegação multinível, que não tem garantia da relação orgânica. Isso a gente precisa parar. E a gente vai ter que dialogar isso com os parceiros. É um trabalho interdisciplinar. Não adianta eu ficar discutindo aqui no perfil técnico arquivística e TI se o historiador continua aceitando documentos em qualquer padrão. Se o historiador continua não sabendo que no futuro alguém vai poder alterar todo um processo administrativo de acordo com a conveniência daquele gestor. E o historiador não vai ter como analisar nada, não deixa trilha nenhuma. Eu altero o documento e eu altero a trilha no banco de dados. Obrigado, gente. Desculpa pela intensidade.